Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença, Pai, com a sua graça, Pai, com o seu amor neste local. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o seu amor nos conforta, Pai, o seu amor nos fortalece, Pai, o seu amor, Pai, nos traz a felicidade verdadeira, Pai. Sem Ti, nada somos. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer pertencer à sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém? Graças e paz, igreja. Eu convido você a se sentar. Fique à vontade. Aleluia. Eu fui convidado para trazer uma palavra e eu estava meditando em algumas coisas e né, coincidentemente, né, é aquela cristociência, né, eu estava ouvindo rádio, esses dias que eu fui trabalhar, estava ouvindo o rádio no carro e tinha uma enquete acontecendo, é uma rádio evangélica, sobre se as pessoas tinham medo de envelhecer. Aí eu fiquei encucado com aquilo, né? Puxa vida, as pessoas têm medo de envelhecer? Aí essa palavra medo, ela é uma palavra que todo mundo conhece, todo mundo sentiu, sabe o que é ter medo. E eu fiquei meditando e orei e fui lendo a palavra de Deus e montei uma mensagem em cima disso, para a gente meditar, porque o medo, ele é acho que o principal vilão que tem na vida do cristão. Você fala assim, não é o pecado? Não, Jesus levou o pecado, amém? A gente não tem a condenação pelo pecado, mas o medo, ele trava as pessoas, sejam as pessoas que estão dentro ou fora da igreja. E o título da mensagem que eu coloquei é assim: a fé versus o medo. Já vou contextualizar para vocês por que eu coloquei isso. Mas primeiro, para a gente ter base para entender essa mensagem, eu queria compartilhar com os irmãos uma coisa interessante. O ser humano, ele foi feito por Deus dividido em 3 partes. Ele foi dividido em corpo, alma e espírito. E coincidentemente, né, essas 3 partes são alimentadas. Nós precisamos do alimento físico, né, do arroz, feijão e tudo mais, para que a gente possa sobreviver. Então, o nosso corpo, ele precisa de alimento. O nosso espírito, ele precisa de alimento também, né? Se o pessoal da mídia conseguir colocar lá para mim, em João 6:51, está escrito assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, nós estamos comprovando através da palavra de Deus que a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso alimento para o nosso espírito. Amém? E nós temos a última parte do corpo, que é a alma, que também ela é alimentada. Mas como que ela é alimentada? Ela é alimentada pelos nossos sentidos. Ela é alimentada pelo nosso olhar, pelo nosso ouvir, pelo nosso tato. Então, toda vez que a gente vê alguma coisa, capta alguma informação, a nossa alma, ela é alimentada. Então, se eu estou vendo coisas, né, terríveis, guerras, destruição, miséria, fome, a minha alma está sendo alimentada com essa informação. Só que tem um problema. Toda vez que eu alimento minha alma, se o meu espírito não estiver forte, ele vai sendo suprimido. Então, é uma guerra dentro de cada ser humano, né? Quem domina o ser humano? É a alma ou o espírito? Amém? E o primeiro ponto da mensagem, eu coloquei razão mais espírito. Todo ser humano, ele vai ter a razão dentro dele. Mas que razão é essa? É ser um ser racional. Você aprender a fazer coisas, você pensar em coisas,
né? Por exemplo, você pega lá uma conta muito simples, pega 2 pães, né? Você fala assim, puxa, vai faltar pão para o pessoal comer aqui em casa. Vou ter que ir na padaria pegar mais 2 pães. Então, se eu tenho 2 pães em casa, compro mais 2 pães, logo eu vou ter quantos pães? 4 pães. Isso é lógica. O ser humano tem dentro dele. Só que a lógica, ela vai somar com uma outra coisa que nós temos dentro de nós, que é ou o espírito ou a alma. Por quê? Quando nós falamos de ser criaturas espirituais, assim como Deus nos criou, nós entendemos que a lógica, né, a razão, ela tem um limite, né? Por exemplo, vamos usar o pessoal do louvor aqui. O pessoal vem aqui toda quinta-feira, 15 para as 8 da noite, ensaia, né? Eles pegam e afinam as vozes, afinam os instrumentos, termina ali no horário, né? Horário para ir para casa, descansar e acordar outro dia para trabalhar. Isso é lógica, né? O pessoal faz isso porque é necessário praticar para fazer um excelente culto. Só que a parte espiritual acontece depois da lógica. Então, Deus nos deu a lógica porque está escrito na palavra que nós devemos levantar um culto racional a Deus, um culto preparado, né? Igual a liturgia aconteceu aqui. Teve o louvor, teve a saudação, teve dízimos e ofertas, outro louvor, e agora a palavra. Isso é racional. Quando que entra a parte espiritual nisso tudo? É quando o louvor que ensaiou tudo aqui, leva a igreja a adorar a Deus. Aí a razão, ela fica. Agora começa todo mundo a ser um ser espiritual. Começa a ter o contato com Deus. E como é que eu faço para ter essa parte espiritual viva, né? Forte dentro de mim? A partir do momento que eu tenho um contato com Deus. Eu vou explanar uma história aqui. Ela se encontra ali no livro de Jó, capítulo 1, no versículo 5. Todos provavelmente já leram, conhecem essa história. E antes, eu quero contextualizar. Jó era um homem muito, mas muito rico. Alguns historiadores acreditam que Jó é um dos primeiros livros da Bíblia. Ele está ali antes de Salmos, né, quase no meio ali da parte do Velho Testamento, mas a história dele começa quase no começo do mundo, ali da formação, quando Deus fez os céus e a terra. E Jó era muito rico, mas muito rico. E ele tinha 10 filhos, 3 homens e 3 mulheres. E toda vez os filhos se reuniam para fazer festas, fazer aquelas encontros de família e tudo mais. Só que no versículo 5 diz assim, ó: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos venham lá no íntimo ter pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, nós olhamos e falamos assim: puxa vida, né, que homem temente a Deus, para que os seus filhos não tenham problema com Deus, que o pai está cuidando de seus filhos. O pai, antes que amanheça o dia, né, imagine, erguer 10 holocaustos, era um holocausto por filho, então se ele começava de madrugada, provavelmente ele ia terminar no raiar do sol. Então ele tinha essa disposição, porque ele não queria que nenhum filho sofresse, porque às vezes, né, vamos supor que numa festa lá bebeu um pouco demais, e acabou, né, como diz ali, amaldiçoando a Deus, falando mal de Deus. Então ele tinha todo esse cuidado. Então nós temos que entender, mas por que será que ele fazia isso? Era por gratidão a Deus? Aí entra outra coisa que combate o espírito, que é a alma. Será que no íntimo da alma de Jó, ele não tinha medo? Porque a gente começa a analisar, isso é um pensamento meu, tá? Eu estava meditando nisso. Você fazer, toda vez que tinha essas festas, encontros,
tem que fazer holocausto para que seus filhos não morram? Eu comecei a pensar nisso, falei, meu Deus, isso é tão desgastante para um pai, né? O que será que passava na cabeça dele? Então, no meu íntimo, eu acredito que era medo dos seus filhos morrer. Não é à toa que, quando Satanás vai até o trono de Deus, e Deus pergunta de onde que ele vem, Deus fala assim, está vendo aquele meu servo Jó? Ele é o homem mais fiel. Aí Satanás fala assim, também você cercou ele com todo tipo de proteção, onde eu não posso tocá-lo? E Deus permite que Satanás ataque todos os bens e a família de Jó. Então, por mais que Jó tivesse feito isso, os filhos morreram. Né? Se fosse gratidão, Deus não tem prazer na morte. Deus, né, detesta a morte. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, que vai ser destruída. Mas Deus permitiu que os filhos de Jó morressem, mesmo toda vez ele erguendo esse holocausto. Então, nós trazemos para nossas vidas, como que, naquela época, esse homem fazia tanta coisa e ainda o mal veio sobre ele. Mas era um homem tão diligente, um homem tão cuidadoso, um homem temente a Deus. Então quer dizer que isso pode assolar o povo de Deus? Pode. Por conta de quem? Do medo. Existe uma briga interna entre, que nem eu falei, entre o ser humano, que é o espírito e a alma. O espírito se alimenta da palavra de Deus, mas a alma, ela se alimenta de informação, e ela é lógica. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, ouve uma notícia, está tendo guerra lá entre a Venezuela, se não me engano, e a Guiana, que estão brigando por causa de petróleo, e o Brasil está colado ali. Aí a pessoa, puxa, teve guerra lá na Ucrânia e na Rússia, teve guerra lá em Israel e Palestina, vai ter guerra no Brasil. Então a lógica leva, se esses países estão em guerra, o nosso país vai entrar em guerra. E ela acaba perdendo a esperança. Por quê? Porque é uma coisa lógica. A pessoa pode viver só com a lógica, só com a razão? Pode, mas ela vai ter limitação. Por exemplo, uma pessoa que vai ao médico e descobre uma doença muito grave. E o médico fala assim, sinto muito, você tem apenas 6 meses de vida, e não há o que fazer, não há tratamento, não há solução. Se a pessoa que ela vive pela lógica, e ela vai entrar em curto, ela vai entrar em desespero, porque ela vai pensar, não tenho o que fazer. Então a lógica tem um limite, a lógica ela é finita. Então se a pessoa quer ver pela lógica, pela razão, ela vai sofrer. Mas aí que tem a outra parte, que é o espírito. Quando a lógica para, a razão para, o espírito sobressai. Porque o espírito não precisa de determinado tempo para acontecer. Simplesmente acontece. Aí nós falamos que existe os milagres. Né? Quantas vezes os irmãos já não ouviram histórias fantásticas, testemunhos fantásticos, que parecia, né, pessoas que ressuscitaram, que foram curadas de doenças incuráveis, né, que ficaram bilionários da noite para o dia. Por quê? Porque não estão na lógica, estão no espírito. Quando uma pessoa ela descobre que não dá para viver com a razão, aí vem um sentimento nela, que é o medo. O medo, ele não pode ocupar o mesmo lugar que a fé na vida da pessoa. Aí entra o segundo ponto que eu coloquei aqui, a fé versus o medo. Dentro da pessoa só pode existir um dos dois. A razão existe, ela existe, Deus nos colocou porque ela é boa. A gente tem que fazer o nosso cotidiano, a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver a cidade, dirigir, respeitar as leis, isso é lógica, é a razão. Mas se você alimenta o espírito, você vai ter fé dentro de você. Se você alimentar a alma, você vai ter medo. E aí? O que fazer? Ali em Jó, capítulo 3, 25, 26, diz assim:
porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quando o Espírito sobressai em nós, e nós vivemos conforme a palavra de Deus, nós fazemos que a fé, ela cresça dentro de nós. Só que quando o medo, ele toma o lugar da fé, e ele começa a crescer, surge alguma coisa dentro da pessoa, vamos dizer assim, que o medo seja uma fé negativa, o contrário de fé. Por quê? Quando a pessoa, ela descobre que ela está ruim, ela está mal, ela está numa situação que ela não vê a saída, ela acrescenta mais uma coisa na vida dela, que pode ser totalmente destrutivo, que é a declaração. A pessoa, ela descobre lá a doença. Qual que é o palavreado que ela vai usar? Eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou perder tudo, eu vou gastar toda a minha economia em tratamento. Então ela começa a declarar. E nós sabemos que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que a gente declara, acontece. Então, em Provérbios 18, 21, é um versículo conhecidíssimo, diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, se eu tenho esse medo, essa fé negativa dentro de mim declarar, vai acontecer, porque eu estou declarando, eu estou crendo, eu estou colocando toda essa fé numa coisa ruim. Agora, se eu entendo que o Espírito é maior, que a fé dentro de mim está crescendo, as coisas são diferentes. Mas, Gisele, eu já ouvi muitas vezes isso, eu entendo, eu leio a palavra, mas tem alguma coisa travando, tem alguma coisa que não acontece. Eu evito medo, eu não assisto jornal, eu não gosto de ver essas coisas. Mas por que às vezes as coisas não estão acontecendo? Porque a fé, ela não pode ser usada em coisas. Né? Quantas vezes nós já não ouvimos, né? Eu tenho fé que eu vou comprar aquele carro, ou aquela casa, aquele apartamento, ou eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria e tal. Não vai funcionar, porque a fé não é para usar em coisas. A fé que Deus nos deu, ela foi feita para ser colocada exclusivamente em uma única pessoa, Jesus. Então, a fé que eu tenho é simplesmente para crer em Jesus, somente isso. E tudo nele vai acontecer, porque ele conquistou tudo para nós. A palavra de Deus diz, lá em Efésios 1:3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, nós já somos abençoados, né? Eu gostaria que todos vocês falassem comigo: eu sou, mais forte, eu sou abençoado. Então, não adianta a gente correr para ser abençoado, porque não vai dar certo. É outro erro que muitos crentes cometem. Eu quero ser abençoado, que Deus vai abençoar meu dia. Não, Deus já abençoou. Deus não precisa fazer mais nada, Ele já te abençoou. Só que tem uma coisa chamada manifestação da bênção. Aí é diferente. Aonde estão as bênçãos? Nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Então nós precisamos fazer que ela venha até a terra e se torne uma coisa física, uma coisa material, uma coisa palpável. Essa é a nossa função, e nós só vamos conseguir isso através da fé. Em seguida, tem um outro versículo que se encontra em Provérbios 4:23, diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando a informação, a mente, a razão, a nossa alma se alimenta de tudo que acontece, vem para a nossa mente. E a gente começa a pensar tantas coisas. Só que a palavra de Deus, ela passa pela nossa mente, só que ela desce para o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus pede para a gente cuidar do coração, porque o bem mais precioso de Deus está ali, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de se alimentar de Cristo, é da palavra de Deus,
Então a gente tem que dar valor à palavra de Deus, porque daí ela desce e fica no nosso coração. Então a gente tem que guardar nosso coração, para que quando vier alguma coisa ruim, uma situação ruim, por exemplo, o Brasil tem surto de dengue, misericórdia, mas é o que os jornais estão anunciando por aí. Parece que uma nova cepa da Covid, é o caos de novo. Só que a palavra de Deus diz assim: nenhuma doença chegará à minha tenda. Amém? Se a pessoa conhece isso e declara, a palavra vai se cumprir. A morte, a doença, nada vai atingir a vida dela. Por quê? Porque ela está crendo e declarando. Josué 1,8 diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não adianta deixar a palavra descer e ficar no coração. Você precisa fazer ela voltar e meditar nela de dia e de noite. Meditar é o quê? Pensar nela, falar: nossa, o que Deus está falando através dessa palavra? Nossa, eu não entendi isso na Bíblia, o que Deus está falando isso? Mas por que isso? Isso é meditar, é crer. Então, nós devemos estar formulando, por quê? Porque quando vier alguma dificuldade, você tem a palavra necessária para combater ela. É muito mais difícil viver, como posso falar, em espírito do que na lógica. Porque na lógica a pessoa fala assim: aconteceu porque aconteceu. Mas no espírito você sabe que Satanás e seus demônios, eles se levantam contra os filhos de Deus. Todo aquele que aceita Jesus Cristo, aquele que se batiza nas águas, a palavra de Deus fala que ele é selado pelo Espírito Santo. Ele recebe uma marca. A gente não percebe, mas no mundo espiritual a gente está andando por aí e os demônios veem a gente brilhando com uma marca. Então eles sabem quem a gente somos. É por isso que se levanta tanto problema. Por quê? Porque eles não querem que a gente tenha êxito nas coisas. Eles não querem, eles querem que a gente fracasse. Nós estamos salvos em Cristo Jesus e não há condenação mais para nós? Exato. Mas eles querem ser um estorvo, eles querem ser a pedra no nosso caminhar. E falta uma coisa para que essa fé que nós temos se cumpra. Provérbios 18, 21 diz assim, 2 Coríntios 4,13, está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Então, se eu medito na palavra, e eu entendo o que essa palavra quer dizer, eu gostaria de ler aqui, eu não pedi para os irmãos colocarem, não coloquei ele para eles, mas é o Salmo 91, onde a grande maioria dos irmãos já conhece. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. E a sua verdade e pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A palavra de Deus está falando que você pode andar à noite, dormir tranquilo à noite, andar pelo meio-dia, durante o dia, 10.000 pode cair à sua direita, 1.000 do seu lado, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque aquele que conhece o Deus que serve, sabe que Ele se preocupa com tudo que você faz, com cada pensamento, com cada gesto, com cada sonho, com cada palavra. Por quê? O nosso Deus, Ele está descansando. E não há maior prazer para Ele do que prestar atenção em nós, seus filhos. Ele deixou tudo preparado para a gente. Então Ele se preocupa. Como eu gosto de falar, muitas pessoas,
elas veem aquele Deus tão longe, né? Aquele senhor, cabelo branco, né? Que parece ter o Papai Noel sentado lá, que não quer nada com nada. Não. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é Deus. E quando Jesus falou que ia deixar o Consolador, Ele falou que ia deixar do seu lado, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está a todo momento ao nosso lado. Então Ele se preocupa. Eu vi um vídeo algum tempo atrás, que tipo um teatro, onde uma pessoa, né, se veste de Jesus, e as pessoas estão andando e Ele está junto. As pessoas não percebem, mas Ele está andando. Aí aparece Ele lá no nascimento de uma criança, junto, num casamento, até com os coletores de lixo Ele está junto, porque é assim. Ele se preocupa, Ele está descansando, mas o prazer dele é estar conosco. Às vezes a gente ignora, porque a gente não tem esse senso. A gente é humano, a gente é falho, a gente acaba esquecendo. Aí vem o problema, e às vezes a gente esquece de lutar com esse problema, e fala assim, não, está amarrado, isso aqui não é para a minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Uma tragédia, não aceito. Sabe, começar a declarar, para que as coisas realmente comecem a acontecer. E ali esse culto de curas e milagres, ele é diferente. Por quê? Porque algumas pessoas, elas deixam de crer. Às vezes a pessoa entrou na igreja, está ali participando, mas ela não está recebendo. Alguma coisa dentro dela trava. A igreja, ela tem que entender a importância desse culto. Porque além de ser um culto evangelístico, de trazer pessoas às vezes que não entendem, que elas querem ser curadas, elas querem ser tratadas, ela quer que a sua vida, né, financeira deslanche, tenha um renovo, uma saída, a igreja fala assim, não é importante, eu participo do culto de domingo, está tudo certo. Mas não. Mas é esse culto que às vezes você entende aquela palavra que vai mudar toda a sua vida. Né? A palavra está ali. Ela fala assim, não é importante. Claro que é o nosso culto a Deus. E Deus, na sua grandiosa, né, no seu grandioso poder, seu amor, onde nós deveríamos só entrar e louvar e agradecer a Deus, Deus permite que Ele nos dá uma palavra para que a gente cresça como filho, né? A gente deixe de ser meninos na fé e virem homens na fé. Então, esse culto incentive outras pessoas a virem, não é? A gente coloca nos grupos familiares lá e tudo mais, convida a igreja, para que eles entendam, é importante estar num culto desse, uma vez por mês, né? Normalmente, né, quando o dia 1 não cai no domingo, ele sempre vai ser o primeiro culto do mês, ou seja, seria as primícias que as pessoas deveriam dar a Deus, né, do seu tempo, da sua disponibilidade. Então é importante a gente pensar em algumas coisas que a gente acaba esquecendo. Amém? Então, eu peço que o grupo de louvor possa vir ali, já estou encerrando. Vai sempre ter um conflito entre alma e espírito. Um dos dois vai querer estar no controle. O espírito, ele vai trazer sempre a fé. A alma, ela sempre vai trazer o medo. E Deus já disse, Jesus já disse ali que Ele não nos colocou um espírito de covardia dentro da gente, mas um espírito forte, o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu peço que você fique de pé no seu lugar. Se você tem alguma questão que você queira falar com Deus, coloque na sua mente, traga aquilo. Você fala assim, não é impossível, tá, irmão? Tire essa palavra diante de Deus. Para Deus nada é impossível, tá bom? Deus, Ele trabalha de multiformas. Você fala assim, tem que ser desse jeito para resolver o meu problema. Não, Deus age do jeito dele, no tempo dele. Mas não deixe de crer que Deus pode fazer isso. Se você dá permissão, você dá crédito para Deus, as coisas mudam. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Então, declare a Deus aquilo que você precisa, que Ele está aqui, né? Você vai sair daqui e Ele vai estar contigo. Você vai dormir e Ele vai estar cuidando de você e da sua família. E quando você acordar amanhã,
Ele vai ser o primeiro a te ver e vai estar muito feliz. Ele vai estar feliz porque você está com Ele. Amém? Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, pela graça e a comunhão do Espírito Santo que aqui está conosco, Pai, nós te agradecemos por este culto, por este momento, por essa palavra, Senhor, pela fé, por um dia, Pai, porque um dia nós estávamos perdidos, nós, Pai, éramos, Pai, escravos do pecado, da destruição, do mal, e estávamos condenados. Mas, Pai, pelo seu sacrifício, Pai, pela sua gentileza, pelo seu amor, o Senhor nos salvou. E hoje, Pai, o Senhor está conosco e nos quer tão bem, Pai. O Senhor nos quer tão bem. Pai, eu declaro aqui, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos que estão aqui na igreja, que estão assistindo ou que vão assistir mais tarde, que aquele ponto específico, Pai, que cada irmão precisa ser resolvido, que seja resolvido. Que Satanás e seus demônios saiam de nossas casas, que saiam dos nossos trabalhos, que saiam da nossa saúde, Pai, que todo relacionamento nessa igreja seja restaurado, as famílias sejam restauradas, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esse amor, Pai, esse primeiro amor que a sua palavra descreve, Pai, comece a acender no coração de todos os membros dessa igreja, Pai, aqueles que saíram, que voltem para congregar, Pai, ter comunhão com os irmãos, Pai, as pessoas que estão à volta, que ainda não conhecem Cristo, que sejam atingidas pelo amor, através das pessoas que aqui estão. Pai, nós declaramos, Pai, que aquele que precisa de uma cura, que tenha a cura, Pai, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Pai, nenhum diagnóstico médico que seja para a derrota, nós não aceitamos, Pai, que seja para a morte, Pai, para que sejam com doenças crônicas incuráveis, nós não aceitamos, Pai. Nós declaramos os céus abertos sobre este lugar, Pai. Nós declaramos, Pai, uma semana que começará amanhã extremamente abençoada, com vários testemunhos, Pai. Nós somos uma igreja, Pai, que estamos orando e pedindo, Pai, clamando pela vida dos nossos irmãos, Pai, orando para que eles entendam o seu amor perfeito, incondicional para cada um. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos, Pai, nós declaramos, porque nós temos a razão, porque o Senhor nos deu a razão para orarmos assim, mas nós cremos, porque o Espírito sobressai sobre a razão, por isso nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por nos ouvir, Pai, muito obrigado, amém, Jesus. Meu irmão, vamos adorar a Deus, continue abençoados.